Olá, bom dia, turma! Hoje é 4 de novembro de 2020. Hoje iremos estudar português. Os assuntos serão frase e oração, das páginas 51 a 54. Então vamos estudar. Frase e oração. Frase e oração são fatores constituintes de qualquer texto escrito em prosa, pois o mesmo compõe-se de uma sequência de lógicas de ideias, todas organizadas e dispostas em parágrafos minuciosamente construídos. Por isso é importante saber o conceito de cada um deles. Frase é todo enunciado linguístico dotado de significado, ou seja, é uma comunicação clara, precisa e de fácil entendimento entre os interlocutores, seja na língua falada ou na escrita. Nesse caso, temos frase nominal e verbal. A frase nominal não é constituída por verbo. Aqui é o exemplo: que dia lindo! Não possui verbo. Já na frase verbal, há a presença do verbo. Preciso de sua ajuda. O verbo precisar. Oração é todo enunciado linguístico dotado de sentido, porém há necessidade da presença do verbo ou de uma locução verbal. Este verbo, por sua vez, pode ser explícito ou subentendido. Os garotos adoram ir ao cinema depois do clube. Então, crianças, tanto a frase quanto a oração são enunciados que fazem sentidos. Só que a diferença entre a frase e a oração é que a oração tem que ter a presença do verbo. Essa é a diferença da oração para a frase. Vamos iniciar nossas atividades na página 51, onde nós vamos falar sobre frase e oração. Então, você já sabe a diferença da frase e da oração. A frase, enunciado que tem sentido, e oração também. Só que a diferença entre as duas é que a oração possui verbo e a frase não. Então, vocês vão ler essa tirinha para responder essas questões aqui. Aqui, olha, sobre qual assunto que o casal está conversando. Então, vocês vão ler essa tirinha para poder descobrir o que eles estão falando, né? Que expressão do casal no primeiro quadrinho revela? Então, estão sorridentes, né, crianças? Então, estão felizes, estão tristes? O que vocês acham? C. A expressão do casal nos dois quadrinhos é a mesma? Aqui, crianças. Primeiro quadrinho, eles estão sorrindo. O segundo quadradinho, aqui. No segundo quadrinho, eles estão sorrindo, estão felizes? E D, o que causou a mudança da expressão do casal? Então, a gente já sabe que mudou, né? Por que está perguntando a letra D? Qual será o motivo, crianças? Tá fácil, né? Então, vocês vão colocar aqui o que eles mudaram a expressão, tá bom? Na próxima página, 52, assinale as alternativas verdadeiras sobre a fala de Helga. Tem sentido? Contém verbo? Não tem sentido? Ou não contém verbo? Então, vamos retornar à fala da Helga. Crianças, então a fala da Helga. É hora de fazermos planos para as nossas férias. Então, essa é a fala dela. Então, nós observamos que tem sentido, que possui verbo, o verbo fazer. Né? O que é um verbo? O verbo é o quê? É uma ação, é um fenômeno da natureza. Então, agora fica mais fácil para poder marcar, né? Vocês vão marcar conforme que está perguntando aqui sobre a Helga. F. E assinar a alternativa verdadeira sobre a fala de H. Tem sentido completo, contém verbo, não tem sentido, não contém verbo. Então, vocês vão marcar. Aqui a fala dele. Tem sentido, criança? Vocês estão entendendo? Se estão entendendo, tem sentido. Tem verbo? Tem alguma ação? Tem algum fenômeno da natureza no que ele está dizendo? Se não tem, vocês vão marcar que não.
Crianças, então, frase é um enunciado que faz sentido dentro de uma situação de comunicação, podendo ser formado por uma ou mais palavras. Então, uma palavra já é considerado frase, desde que tenha sentido naquele contexto. E que pode conter ou não um verbo. Então, não necessariamente tem que conter verbo na frase. Já a oração é um enunciado que sempre contém um verbo. Então, tanto a frase quanto a oração é um enunciado que tem que ter sentido. Porém, a oração tem que conter o verbo e a frase não necessariamente. Ok, crianças? Então, vocês vão ler essas frases, né, do casal, tanto essa quanto essa, e vão classificá-las. Onde que é frase e onde que tem oração. Tá bom, crianças? Qual que é a oração e qual que é a frase? Então, vocês vão classificar aqui para mim, por favor. Lembrando que oração tem que ter verbo na frase. E já a frase não necessariamente não contém. Ok, crianças? Na página 53, a seguir 3 capas de livros. Leia e veja se você conhece alguma delas. Então, vocês vão ler a capa dos livros. Com os títulos desses livros são classificados frase ou oração. Então, vocês vão classificar qual dessas capas é frase e qual delas é oração. Lembrando que oração é quando contém verbo dentro da frase, tá bom? Dentro da comunicação. Então, vocês vão indicar qual é a capa do livro que é frase e qual que é oração, ok? 2. Transforme as frases a seguir em oração. Então, crianças, vocês observam que, olha, que filme fantástico. Isso aqui é uma frase. Então, ela foi transformada em oração, porque introduziu o verbo. Assistimos um filme fantástico. O filme era fantástico. Então, vocês observem que tem oração, que tem verbo dentro dessa frase, né? Então, da mesma maneira que está esse exemplo, vocês vão fazer os demais, da letra A à letra C. Aqui, crianças, na página 54, vocês vão organizar as palavras, né? E vão formar as frases, né? De forma clara, de forma precisa, coerente, tá bom, crianças? Então, vocês vão organizar essas palavras do quadro e vão formar uma frase, tá bom? Crianças, lembrando o seguinte, no início de frase é letra maiúscula e quando termina a frase tem um ponto final. Então, fica mais fácil para começar e para terminar uma frase, né? Então, não esqueçam, tá bom? Então, organizem essas palavras e lembrando que no início letra maiúscula e no final tem um pontinho final, ok? Atividade: classifique as frases apresentadas de acordo com as informações. Frases com verbos e frases sem verbos. Onde que é frase comum e oração, tá bom? Então, vocês vão identificar onde tem verbo, vocês vão colocar a letrinha A. E onde não tem verbo, vocês vão colocar a letrinha B. Então, vocês leem com bastante atenção para vocês marcarem de forma correta, tá? Lembrando que verbo é ação, é fenômeno da natureza, o estado, tá bom, crianças? Então, vocês observem as frases para marcar de forma correta. Hoje nós estudamos português, frase e oração, das páginas 51 a 54. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao conteúdo, vocês vão falando comigo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.